Dá. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Eu não poderia me furtar de trocar duas palavrinhas com vocês. Receber um convite para falar numa casa espírita sempre é, além da responsabilidade, claro, um motivo de muita alegria, porque nos incentiva a falar. Mas no meio do caminho de casa até aqui, eu já tinha me arrependido de ter aceito substituir o Dr. Aguinaldo. Vocês todos saíram de casa para ver uma Ferrari e vão ver um Fusquinha 67 batido. Então eu peço desculpas a vocês por ter aceito o convite. Mas de qualquer forma, vamos entender isso como karma, né? Vosso e meu. Bem, vamos ao trabalho. No ano passado, foi editado nos Estados Unidos um livro chamado Crianças Índigo, onde os dois escritores, fazendo uso de médiuns videntes, observavam a aura das crianças em pesquisa. E descobriram, depois de um determinado número de crianças e de trabalho, que 90% das crianças tinham a aura azul. A coloração de suas auras, o campo energético que envolve o corpo físico, que sustenta o corpo físico, o modelo organizador biológico, tinha uma coloração azul e daí, claro, o nome Crianças Índigo para o livro. Os outros 10% não havia a mesma coloração e, claro, eles se interessaram para saber qual era a diferença entre aquelas crianças. E, por último, chegou-se à conclusão que a diferença entre as crianças com aura azul e as crianças que não têm aura azul é simplesmente uma questão comportamental. Não importava a faixa social, não importava a capacidade de entendimento, não importava nada. Procedência familiar, raça, nada. As crianças só diferiam em comportamento. Percebeu-se então que as crianças que tinham a aura azul procediam de uma forma diferente das outras e das demais e dos adultos com relação à vida. Não aceitam a autoridade imposta, se estressam com isso, ou seja, têm o espírito mais livre e aceitam a autoridade moral, negociada, conversada. São crianças inteligentes, que prestam-se a ideias e aceitam ideias. São crianças altivas, são crianças com mais facilidade para se envolver nas questões sociais, muito mais equilibradas. Mas aí nós podemos fazer o questionamento. Elas são assim porque a aura é azul, ou a aura azul é azul porque elas são assim? É claro que a questão da aura, da coloração, é um efeito, e a causa está no espírito. E é isso que nós vamos discutir aqui um pouquinho hoje. O elemento que dá luminescência ao nosso corpo. Qual é a nossa coloração? Para que serve isso? Para que serve o perispírito? Vamos discutir alguns tópicos do perispírito, o modelo organizador biológico, nas palavras de Hernani Guimarães de Andrade, um dos mais célebres pesquisadores do campo perispiritual. Mas essa questão da coloração do perispírito já havia sido falada, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que o aspecto científico do Evangelho nunca foi o nosso forte, nós nunca prestamos muita atenção naquilo que Jesus dizia, além, claro, dos ensinamentos para colocarmos em prática no dia a dia. Mas no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 34, Jesus fala assim: a candeia do teu corpo são os teus olhos. Ou seja, aqui, o que acende o teu corpo são os teus olhos. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso.
luminoso se o olho for bom. Mas, porém, se o olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso, dizia Jesus. Ora, mal ou bom do olho está sujeito ao comportamento do espírito, que dá à função corporal a qualidade que ele quer. O ser pensante utiliza do olho bom, ou seja, vê o mundo com otimismo, com alegria, com devoção, com satisfação plena. Todo o corpo será luminoso. O olho mau vê o mundo com pessimismo, com revolta, com sentimentos menos felizes, com críticas, com cobranças, com julgamentos precipitados. O corpo todo tenebroso. Jesus anuncia para todos nós que o comportamento mental, que é onde nós gerenciamos o que vemos pelas janelas do corpo, que são os olhos, é que vai dar para nós a característica de luminescência do nosso corpo físico. É claro que Jesus não falou do perispírito explicitamente, mas ele estava falando para todos nós que existe uma coloração, tanto que ele ainda pede para que todos nós façamos brilhar a nossa luz. Ou seja, nós somos um foco de luz e é preciso que esse foco de luz vibre numa frequência tal que dê uma luminosidade para o nosso ser, para o nosso corpo físico. Mas Jesus também dá para nós, no versículo 35, a responsabilidade disso quando ele fala para nós prestarmos atenção naquilo que fazemos. Vê, pois, diz ele, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então ele dá para nós a obrigação de criarmos uma luminosidade no nosso corpo físico. E vem isso do perispírito. Guardemos isso. Allan Kardec conversa com os espíritos, no livro dos Espíritos, em 3 questões, 93, 94 e 95, acerca do perispírito. Na pergunta 93, Allan Kardec questiona os espíritos. É claro que nós já ouvimos essa pergunta, já lemos essa pergunta, né? Todos nós já conhecemos, mas vamos tratar disso encadeando ideias, para a gente chegar a algumas conclusões que vão ser úteis para todos nós. Kardec perguntou aos espíritos se quando o espírito, que é o princípio inteligente, que é alguma coisa, mas não é matéria, quando ele está no plano espiritual, tem alguma coisa que o reveste, pergunta Kardec, ou seja, ele tem um corpo limitado ou delimitado? Os espíritos falaram que sim, que é onde então surge a nomenclatura perispírito. Mas não é criação da doutrina espírita, porque o perispírito vem sendo estudado há 4.000 anos. Desde o Antigo Egito, os gregos, enfim, em todos os lugares do mundo, já se estudava e buscava o entendimento com relação à existência do corpo intermediário entre o ser pensante e o corpo físico. Filósofos das mais diversas orientações, religiosos, pesquisadores da ciência, sempre buscaram o entendimento do corpo intermediário entre o ser pensante e o corpo físico. Então existe um corpo, que é o perispírito, que permite ao espírito elevar-se, dizem os espíritos, e transportar-se aonde queira. Dizem ainda os espíritos que esse corpo, embora seja invisível, embora ele seja rarefeito, e para nós praticamente sem peso, para os espíritos ele ainda é grosseiro. Significa dizer que o espírito, quando é puro, já não utiliza mais perispírito. Perispírito ele utiliza para encarnar aqui na Terra, ou para encarnar nos diversos globos, onde ainda é existente o mecanismo da reencarnação para levar os espíritos ao progresso. Na 94, Allan Kardec pergunta de onde é que o espírito tira esses elementos que compõem o perispírito, porque se ele é alguma coisa, ele tem uma composição, e a sua composição nada mais é do que matéria, embora quintessenciada, do nosso globo. Então, da nossa Terra, saem os elementos que compõem o nosso perispírito. Por extensão, só vai haver vida em outros planetas como a nossa se as condições do planeta forem iguais do nosso planeta. Senão não tem possibilidade de ter vida. Porque os elementos que compõem o perispírito são os próprios de cada planeta, vibrando numa determinada orientação.
Se mudar a constituição física do planeta, muda o perispírito e, consequentemente, muda os corpos. E por isso invisíveis aos nossos olhos e aos telescópios que olham para o espaço em busca de vida como a nossa. Mas na questão 95 é que a coisa fica bastante interessante, que é onde Kardec questiona os espíritos, se essa forma, se esse corpo tem forma. E os espíritos falam que tem a forma que o espírito queira. E isso é interessante, por quê? Porque os espíritos estão deixando claro que o meu perispírito é moldado, ou moldável, ou modificável pelo meu pensamento, pela minha mente, pelo meu mundo íntimo, pela minha vontade. Se nós pensarmos um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar razão em todas essas pesquisas que são feitas agora, que estão sendo feitas, estão em curso, mostrando que a saúde do corpo físico, o tempo de enfermidade, está sempre correlacionado ao modo de pensar do ser encarnado. Já se sabe que os otimistas, os religiosos, os fraternos, os positivistas, adoecem menos e curam-se mais rápido. Isso já é notório e ratificado cientificamente. Então a forma do perispírito é de acordo com o que o espírito quer. Diz ainda os espíritos na questão 95 que é dessa forma que ele pode aparecer para nós, desencarnado. Então quando a gente fala que vê um espírito, na verdade a gente não está vendo um espírito, a gente está vendo o corpo que reveste aquele espírito. O corpo moldado pela somatória de suas reencarnações ou pela cópia da última reencarnação. Mas é de acordo com o que o espírito quer. E com isso, dizem os espíritos, ele pode até mesmo se tornar tangível. E isso a gente encontra no Evangelho de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, quando Jesus sobe no Monte Tabor, diz o Evangelho que ele se transfigura, se transforma mesmo num foco de luz muito grande. Ora, Jesus, pela força do pensamento, modificou a vibração do seu perispírito e, consequentemente, do seu corpo físico, a ponto de explodir em luz. Depois de desencarnado, quando ele sai do túmulo e que a discípula vai de encontro a ele e ele fala, não me toques, naquele instante Jesus não permitiu ser tocado, muito provavelmente, porque ele estava na condição vaporosa. Se ela o tocasse, passaria com a mão por dentro do corpo dele. O contrário acontece quando ele aparece para os apóstolos em portas fechadas, aquela em que Tomé não estava no meio. E aí os apóstolos contaram para Tomé, o mestre esteve conosco, e Tomé disse, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar a mão no seu lado e se eu colocar o dedo nas suas chagas. Uma semana depois o Cristo torna a aparecer para eles e Tomé estava no meio. E Jesus fala para Tomé, põe a tua mão aqui no meu lado, coloca o teu dedo aqui nas minhas chagas. E Tomé o faz, mostrando que naquele instante o perispírito, por força do pensamento, podia ser tocado, dado a condição da vontade de Jesus. Esses exemplos trazem para nós a amostra de que é possível modificar a tonalidade, a consistência do nosso perispírito. É possível modificar, dando ao corpo físico uma condição muito melhor de saúde, de bem-estar. Por que isso acontece? Tem uma outra questão bastante interessante. Quando os espíritos falam que os elementos são tirados da terra e dizem que o espírito pode elevar-se ou transportar-se, eles estão dizendo para todos nós que o perispírito tem peso. O que isso significa? Significa que ao desencarnar, nós não vamos parar direto no céu, entre aspas, nos mundos superiores, nas faixas espirituais superiores. Nós vamos para lá se o nosso perispírito estiver leve a ponto de flutuar até lá. O nosso perispírito está leve a esse ponto? Ou nós precisamos de ajuda? Quando nós desencarnamos, nós levamos todas as nossas viciações, todas as nossas paixões, o resultado da nossa vida. É fácil desencarnar e já ir para as... Não é. Para as colônias, para os pronto-socorro. Não. É preciso ser ajudado para isso. Mas eu só consigo ser ajudado
se eu tiver uma vida onde ajudei as pessoas, que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, antes de mais nada, eu vou precisar de ajuda ao voltar ao plano espiritual, para que os espíritos possam me elevar até o mundo maior, onde eu possa ser socorrido, onde eu possa começar a trabalhar, começar a estudar, para me preparar para a próxima encarnação. E isso também já foi pesado aqui na Terra. Experiências aqui na Terra, onde pesavam-se pessoas na hora da morte, mostraram que o corpo ficava cerca de 56 a 70 gramas mais leve. Esse é o peso do perispírito. A grande vantagem é que desencarnar emagrece. A gente vive brigando com a balança, não é? Se desencarnar, perde umas graminhas de nada aí. E continua vivo. Só que do outro lado. Então nós precisamos pensar nisso. Eu estou pronto para me elevar na atmosfera e para me transportar. Será que eu desencarno e aí eu já penso, vou em tal lugar e já estou lá? Não. A gente ainda vai usar ônibus, vai usar carro, vai usar bicicleta. A gente pode escolher a marca, que ninguém vai ver a gente entrar na carona, né? Mas a gente ainda vai precisar dessas coisas. Então eu preciso de ajuda. Para mim ganhar ajuda, vamos repetir, eu preciso ajudar antes. Para a hora que eu chegue lá, alguém esteja me esperando para me socorrer, não é? Mas o perispírito permite algumas coisas. O perispírito dá a oportunidade, é o mecanismo que dá a oportunidade ao espírito de crescer, de aprender, de se locomover, de agir. Mas ele também tem extremos extremamente complexos. Então, a dinâmica da vida é a lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir. Allan Kardec perguntou para os espíritos por que é que nós encarnamos? E os espíritos respondem, para chegar à perfeição. Ou seja, nós vivemos numa escala progressiva. Se é um princípio inteligente, ele está naturalmente voltado para o desenvolvimento da sua inteligência. Então é preciso estar em constante aprendizado, em constante atividade intelectual, para expandir a consciência, para expandir o conhecimento em busca da perfeição. Mas nós todos que estamos aqui na Terra e no nível que nós nos encontramos, vez ou outra, dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim, a gente fica um pouco preguiçoso. E aí a gente não quer aprender, a gente encosta um pouquinho e fica ali meio que esperando o tempo passar e reclamando que está chegando logo a segunda-feira. Quando o espírito assume o comportamento de preguiça, de inércia, de involução, vamos dizer assim, o que é que acontece? O perispírito, que é dinâmico, que obedece à vontade, ele ao invés de se expandir em luz, ele vai se recolher, como uma bexiga que a gente sopra e ela incha. Quando nós deixamos sair o ar, ela esvazia. Chega a ponto os espíritos de serem confundidos no plano espiritual com um ovo. E aí a espiritualidade tem falado para nós da existência de espíritos chamados ovoides. Estão sem a constituição física que nos é peculiar. Porque pela inércia, pela preguiça constante, pela imaturidade, se deixaram retrair. Então é preciso agir sempre, e agir no bem, aprendendo. Enquanto descansa, carrega a pedra, é o ditado popular. Ou seja, o princípio inteligente não cansa, quem cansa é o corpo. E se nós utilizarmos o cansaço do corpo para exercitarmos o espírito, estaremos ganhando muito com isso. Então existe essa condição de espíritos ovoides, que na hora de reencarnar não consegue formar corpos físicos comuns, perfeitos, vamos dizer assim. Precisam experimentar a reencarnação várias vezes, precisam passar por processo de tratamento no plano espiritual e aqui, para ver se consegue vingar, porque não tem a constituição física, o molde é imperfeito. O molde é imperfeito. E aí o corpo físico não cresce ali dentro, com o seu mapa genético. É grave essa situação. Mas uma outra situação também que a Kardec estudou e também é grave,
Não é o touro bandido não, viu? Sabe do que estamos falando, né? Dos chifópagos, os siameses. Allan Kardec perguntou na questão 212 do Livro dos Espíritos. É um ou é dois espíritos que tem aí? Quantos? 2. Será que aqui não cabe ainda aquela orientação de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue o juiz, e o juiz te coloque em prisão, e de lá você não sai enquanto não pagar o último ceitil? O perispírito, ele é de consistência eletromagnética. Ele é moldável pelo pensamento. Significa que se duas pessoas, pelas vias do ódio, da vingança, da raiva, se juntarem, uma se sobrepor à outra por conta das energias e da intenção, chega um instante que elas estão acopladas de tal forma no plano espiritual que é preciso encarnar aqui na Terra para que o corpo físico comece a drenar essas energias em desalinho, para dar oportunidade para esses espíritos separarem os seus corpos perispirituais. Isso é grave. Já pensou encarnar numa condição dessa? Existem relatos de espíritos que viveram assim mais de 30 anos. Já pensou encarnar um homem e uma mulher? Um corintiano e um palmeirense? É melhor a gente se comportar bem aqui na Terra. É mais fácil perdoar. É mais fácil a gente tratar as pessoas bem, não desejar ódio, não desejar a vingança, não querer se sobrepor às pessoas. Nós não somos donos delas. Não querer dominá-las, influenciá-las com a nossa forma de pensar, porque o perispírito aceita isso e envolve fluidicamente os dois lá no plano espiritual, que na hora de reencarnar não tem quem consiga, porque um quis e o outro era devedor, tinha que passar pela pena. Kardec tocou em todos os assuntos, é só nós procurarmos lá no Livro dos Espíritos. Ainda essa questão da saúde é muito fácil entendermos. Vibrando através da intenção, todas as energias correspondentes mergulham e circulam dentro do perispírito, dando ao corpo físico melhoras ou pioras. E isso é fácil entender. Quando essa energia sai para fora, é o campo luminoso que dá para nós a identidade espiritual, porque nós não conseguimos ver, na maioria das vezes, a aura das pessoas, mas os espíritos veem. E como a aura é em função da moralidade, os espíritos sabem a viciação que a gente carrega, as intenções que a gente tem. E com isso, os espíritos menos felizes ou mal intencionados vão se aproximar de nós fazendo uso da nossa carteira de identidade. Tem uma passagem de Jesus muito interessante quando ele fala assim. Ele estava lá no meio do pessoal, na casa de um pecador, entre aspas, e lá no fundo, dois conversando e dizendo, um tumulto era grande, né? Mas ele come com pecadores. E Jesus estava lá, do outro lado, levantou-se. Por que arrazoeis o mal em vossos corações? Jesus não deve ter ouvido o que a pessoa falou, mas ele estava vendo o resultado na coloração perispiritual, na aura da pessoa. Então a nossa identidade está aqui. A pergunta é, qual é a cor de nossa aura? O que é que eu posso fazer para iluminar a minha aura, como Jesus falou? Melhorar. Eu preciso mudar o comportamento. Não me lembro se nós já falamos de um pensamento do Dr. Albert Einstein aqui, mas se já falamos, vocês nos perdoem.
Não há prova de insanidade maior do que fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Nós vivemos com o nosso comportamento recolhendo os frutos desse comportamento. E ao mesmo tempo a gente passa a vida reclamando dos frutos que a vida nos dá. Ora, é preciso mudar de comportamento para que mude os frutos. Então, se queremos alguma coisa de melhor para o nosso perispírito, para o nosso corpo físico e, claro, para o nosso próprio espírito, tem que mudar de comportamento. Mas em qual sentido? O Evangelho de Jesus. A lei do amor. Começar a tratar as pessoas como gostaríamos que fôssemos tratados. Fazer primeiro para esperar depois, ou seja, nem esperar. Porque o amor é um sentido de doação e nunca de recebimento, nas palavras de Jesus. Mas o perispírito só serve para isso, para moldar o nosso corpo físico. Esse perispírito vai levar quais características minhas para outra existência? Tudo o que nós fazemos está registrado aqui. Ao cego de nascença foi questionado Jesus se ele havia pecado ou os pais para ele nascer cego. No tanque de Betesda, sobre o paralítico, para o paralítico, Jesus diz: não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Ou seja, as enfermidades, as deformidades são sempre em função de comportamento. E isso às vezes não dá tempo de corrigir numa existência, vai corrigir na outra. Naturalmente, é a lei de Deus. Então é muito importante que a gente entenda o que Pedro quis dizer quando ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. À medida em que eu me desenvolvo na fraternidade, na assistência social, no entendimento do ser humano, ou seja, que eu mudo de comportamento, eu vou corrigindo no meu perispírito as manchas daqueles males que eu causei e que vão ser resgatadas mais cedo ou mais tarde. Mas se eu transferir a lágrima em suor, eu consigo aliviar o sofrimento físico em muito aqui na Terra. Não é? É fácil compreender esse mecanismo, não é? É muito fácil. A doutrina espírita está explicando para nós o que fazer para nós levantarmos com o nosso perispírito numa condição melhor. Para nós não precisarmos irmos ao plano espiritual, quando desencarnarmos, em busca de hospitais com internações de longo curso, ou mesmo para dormir até a próxima encarnação. Não, a doutrina espírita está mostrando para nós o que fazer com esse corpo intermediário. Mesmo porque a gente não precisa desencarnar para ir ao plano espiritual. Dormindo. Colchãozinho, um travesseirinho para não machucar a coluna. Em geral, quando o nosso corpo físico dorme, tem possibilidade o espírito de ir ao plano espiritual. E todos nós fazemos isso. Sabe aquela sensação que nós temos? Isso se dá muito quando a gente é adolescente, não é? Ou fica mais perceptível quando a gente é adolescente. A gente começa a dormir, de repente leva um susto que parece que está caindo. Pula na cama, a gente chega a ficar com raiva. Nesse instante, é um instante que o perispírito está se desgrudando do corpo físico, para ir ao plano espiritual. Como a gente não tem consciência disso, é como se estivéssemos caindo do corpo, ou o corpo caindo. É a hora que nós estamos saindo para o plano espiritual. E o retorno? Sabe quando a gente sonha que está caindo, e percebe que está caindo, e às vezes fica até com medo, e está vendo que está caindo, e aquilo não acaba nunca? É o retorno do perispírito e do espírito ao corpo físico. Isso acontece com todos nós numa prova cabal pessoal, de que nosso corpo é tão somente morada de um espírito e moldado pelo perispírito. Então nós temos essa possibilidade de deixar o corpo físico e avançarmos para o plano espiritual. Para quê? Dizia Jesus que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Dependendo da intenção que eu tenho e dos meus valores, eu posso ir ao plano espiritual fazer qualquer coisa. Mas é qualquer coisa mesmo.
tingir a pessoa que eu quero com a minha vingança, frequentar escolas, cursos, trabalho, dar um rolê, tomar umas. Pode. O plano espiritual permite isso. Quando a gente sai do corpo físico, um cordãozinho energético nos liga ao perispírito e a gente vai ao plano espiritual. Mas será que é todas as noites? Não. Por quê? Por umas questões muito simples. Primeiro que o nível que nós estamos, o nível espiritual que nós nos encontramos, é muito mais próximo da materialidade do que da angelitude. Então nós temos um pouco de dificuldade de sair do corpo físico, sequer tínhamos noção disso, estamos aprendendo agora. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que daqui umas 3 horas aproximadamente, no meu caso é assim, daqui umas 3 horas e meia eu vou dormir. Mas antes de dormir, eu vou sair daqui correndo para ver se eu pego um pouquinho do horário político ainda. Depois vem a novela, né? Hoje é terça, né? Hoje tem o Cacete Planeta, na Globo, né? Jornal não sei das quantas, filme, ou seja, quando eu vou dormir, se eu ficar fazendo esse roteiro, eu vou dormir com a cabeça cheia. Cheia do quê? De nada. Só perdi meu tempo assistindo um monte de porcaria que não vão dar para o meu espírito absolutamente nada, a não ser em algumas circunstâncias um pouquinho mais de informação. Para mim chegar no outro dia cedo e falar, você viu o Jornal da Globo ontem? Mataram não sei quantos lá no campo. Ou seja, ainda uso só as coisas negativas. Quando eu vou dormir, que é hora de me recolher fisicamente, que meu espírito poderia sair com o perispírito, eu consigo sair desse jeito? Não, a cabeça está cheia de bugiganga, eu não estou espiritualizado, nem a mensagenzinha que eu recebi ali na porta eu leio. Prece então, nem pensar. Uma leitura do Evangelho, nunca. Já fiz o Evangelho a semana passada. Ou seja, nós não estamos preparados para andar no plano espiritual. E aí o que vai acontecer? Se não formos arrastados por entidades menos felizes, vamos permanecer no corpo físico. Grudadinho aqui no corpo físico, esperando amanhecer o dia. Tá bom, eu fui para casa, mas não deu tempo de assistir televisão. Fui dormir daqui umas 2 horas, 3 horas. Mas eu não consigo dormir de estômago vazio. Eu preciso dar uma passada na geladeira. E aquela passada na geladeira é um tormento, não é? Porque não é um lanchinho, é outra refeição. E aí então o bolo alimentar fica aqui dentro. O corpo não dá conta, o perispírito tem que ajudar a digerir tudo isso aqui. E o espírito fica grudadinho ali no corpo, sofrendo as consequências do excesso de alimentação. E se tem uma festinha de aniversário então? Porque não é um copinho de cerveja, né? É uma caixa. E também não é um espetinho de carne, é 2 quilos. Ou seja, a gente está sempre abusando. Vai dormir de que jeito? Levanta no outro dia, quebrado. E aí alguns espíritas falam assim, essa noite devo ter trabalhado muito com o Dr. Bezerra, estou quebrado. Ainda acha que foi trabalhar com a espiritualidade. Não é? Que jeito? Consegue sair? Não consegue sair do corpo. Excesso de alimentação. Tá bom, não me alimentei, não assisti muita porcaria, mas também não fiz isso porque aquele caderninho que eu tenho lá em casa, onde só tem 1 ou 2 linhas de entrada e tem umas trocentas linhas de saída, não me deixa dormir. Aquela linha que está lá, pagamento, vencimento, dinheiro entrando, e aquele corolário de conta de dinheiro saindo, não me deixa dormir. Mas foi eu que fiz tudo aquilo. E fico me martirizando. Quando a gente acaba de pagar uma conta, a mulher já fez 2. Não acaba nunca. E aí eu fico preocupado em excesso. Amanhã eu tenho aquela reunião.
Ah, amanhã tem isso para fazer. Ah, amanhã, eu estou vivendo um amanhã. Sai do corpo? Não sai do corpo. Fica grudado no corpo. Perde a oportunidade de ir ao plano espiritual a aprender, se esclarecer, se fortalecer. Sabe aquele ditado popular que fala que a noite é uma boa conselheira? É isso. É quando a gente consegue sair do corpo, e aí o anjo da guarda, o espírito guardião, o espírito amigo, orientador, chama a gente para uma conversa reservada. Navarro, amanhã é o dia. Olha o que você vai fazer naquela circunstância. Lembra bem. Isso já foi tratado antes. Pega o que você já conhece do Evangelho, da doutrina espírita e põe em prática no seu dia. Aí a gente amanhece, puxa vida, é isso que eu preciso fazer. É isso que eu... Por que eu não pensei nisso antes? É quando a gente recebe a orientação no plano espiritual. Mas para isso é preciso se preparar. Cuidando da viciação física. Na hora de dormir, é hora de dormir. Uma leitura edificante. Uma prece. Uma conversa mais amena. Nós precisamos mudar de comportamento. E falo isso para mim, todos os dias. Porque a viciação nossa é de longa data. E como o perispírito também é material ou semimaterial, ele também vivencia o estado de viciação. E, consequentemente, eu preciso me recondicionar. Para me recondicionar, eu preciso ter parâmetros. E os parâmetros do recondicionamento, quem dá é a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que pede para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas aqui na terra não serão acrescentadas. Dentre tantas coisas que o perispírito nos dá de informação, essas são suficientes para a gente produzir um pouquinho mais de saúde no corpo físico, um pouquinho mais de saúde no mundo mental e, consequentemente, um pouquinho mais de saúde na nossa reencarnação. É preciso cuidar do perispírito. É ele que vai levar o nosso espírito para a próxima encarnação. É o nosso perispírito, aquilo que estamos fazendo com ele agora, que vai nos levar para a próxima reencarnação. O que é que queremos carregar para a próxima reencarnação? Um corpo mais limitado ou um corpo numa condição melhor? O que é que eu quero levar para outra reencarnação? Facilidades de locomoção e de ação ou impedimentos físicos? Tudo isso está vinculado a uma única lei. A do livre-arbítrio. Eu escolho o que quero fazer. E claro, vou ser responsável por aquilo que escolhi. E fiz. Esse é o perispírito. É o que nós poderíamos comentar rapidamente na noite de hoje. O médico de almas, Jesus, mostrou para nós que ele varia de intensidade material. Disse o que é que precisamos fazer para tornarmos-nos focos de luz. A opção é nossa. Estamos sofrendo as consequências da nossa própria ignorância, da nossa própria ação ao longo dos milênios e milênios de desenvolvimento. E fazem 2 milênios que Jesus, o médico de todos nós, médicos de alma, de perispírito, médico de espírito, de corpos, está nos chamando no nosso sofrimento, nas nossas condições. E a gente teimosamente não quer ir. É quando Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Muito obrigado a todos e muita paz.